E aí, galera do sexto A, do sexto B, né? Vamos começar mais uma aulinha dessa semana. E assim, gente, deixa eu explicar a vocês o que a gente vai ter essa semana. Primeiro, eu vou postar no grupo de vocês, certo? As recuperações paralelas. Então, alguns alunos, pelo menos do sexto A, né, que é a lista que eu vou colocar, ficaram de recuperação paralela. Aí você pode me perguntar assim, professora, por que tal aluno, porque eu fiquei de recuperação paralela? O critério para recuperação paralela foi aquele aluno que fez a prova, mas não entregou nenhuma atividade. Então, é aquele aluno que, né, ficou naquela preguicinha, né, ficou naquela desculpinha de sempre e acabou não entregando as atividades desse bimestre, ou só entregou uma ou duas atividades, sendo que tinham muito mais atividades a serem entregues. Então, assim, esses alunos eu já perdoei muito, né? Já aceitei muito, mas não dá mais. Então, eu vou passar a recuperação paralela para esses alunos. Vou passar hoje, quarta-feira, e quero receber até amanhã, quinta-feira, para eu poder fechar as notas de vocês. Os demais, eu já vou colocar a nota também, né? Vou colocar a lista com as notas de vocês já no grupo. Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? A gente vai, nessa videoaula, fazer uma correção da prova de vocês, né? Para a gente ver o que vocês acertaram, o que não acertaram, né? Como é que foi a prova, se foi difícil, se não foi. E também vou disponibilizar para aqueles alunos que não estão de recuperação a atividade da semana. Tem a atividade que você vai ter que nos entregar essa semana. Então, professora, não tem conteúdo novo hoje essa semana? Essa semana não. Essa semana a gente vai trabalhar com a correção da prova, as recuperações paralelas para quem precisa e uma atividadezinha da semana para os nossos alunos, né, que se deram bem aí nas provas e só precisam fazer a atividade dessa semana e assistir a correção da prova. Fez a atividade? Manda pra gente. Semana que vem a gente posta novamente um videozinho, né, corrigindo as atividades de vocês, tá bom? Vamos lá para a correção da prova? Galera, provinha facinha, certo? Ah, tia, eu não me dei bem com a prova. Eu acho que eu não fui bem. Não ir bem na prova tem muito a ver com seu nível de compromisso, né? Estudou? Não estudei o tanto que eu deveria estudar. Então, você não pode reclamar se você não foi tão bem na prova, não é verdade? Então, compromisso primordial para ir bem na prova, tem que dar uma estudadinha. Aí, vamos lá. Aqui você está vendo a nossa provinha, né? Projetadazinha. Vocês teriam que colocar o nome completo, né? As turmas. E aí, vamos para a primeira questão da prova do sexto ano. Segundo a tradição bíblica, como teve início a história do povo hebreu? Então, nós estudamos que o povo hebreu, ele surgiu, né? A história do povo hebreu está ligada aos patriarcas. E o primeiro patriarca da história hebraica foi Abraão. Então, Abraão vivia numa região chamada, né, de Mesopotâmia. Ele vivia em uma das cidades, estados da Mesopotâmia, a cidade de Ur. Então, Abraão recebe, né, uma inspiração divina e na qual Deus diz a ele, Javé ou Iavé, diz a ele que tem uma terra prometida para o povo dele. Então, Abraão sai da cidade de Ur, na Mesopotâmia, e inicia uma peregrinação até chegar à cidade, até chegar à região da Palestina, região de Canaã, que era chamada Terra Prometida. Então, Abraão vai nesse processo e assim a gente vai ter aí o início da história do povo hebreu. Onde é que eu vou estudar e onde é que eu vou encontrar sobre a história desse povo, professora? Na Bíblia. Então, a Bíblia ela não é apenas um livro sagrado. A Bíblia ela é também uma fonte histórica. Então, para você conhecer a história do povo hebreu, você vai estudar a Bíblia.
E a parte que fala do Antigo Testamento, certo? Essa é a parte que interessa para você conhecer a história do povo hebreu. Aí você pode se perguntar assim, mas professora, por que nós estudamos os hebreus? Os hebreus são monoteístas, foram os únicos da antiguidade monoteístas. Por que isso é importante, professora? Porque vai ser do povo hebreu que vai nascer Jesus de Nazaré, posteriormente chamado de Jesus Cristo. E vai ser através de Jesus Cristo que nasce as religiões cristãs, que são as religiões que a maioria no nosso país segue hoje. Então, se você é católico, você é cristão, porque você acredita em Jesus. Se você é evangélico, você também é cristão, porque você acredita em Jesus. Beleza? Diante disso, vamos ver aí qual é a alternativa correta. Então, a alternativa que eu iria marcar, eu até já que me dei a resposta, né? A alternativa correta é a letra A. Começou quando Abraão, obedecendo uma ordem divina, guiou o seu povo da Mesopotâmia para Canaã, a terra prometida. Onde é que fica essa Canaã, professora? Na Palestina, como eu citei. Ou seja, tudo isso aqui aconteceu na chamada região do Oriente Médio. Beleza? Então, primeira questão, alternativa correta, letra A. Vamos para a segunda. Que habilidades e características destacaram os fenícios dos demais povos da antiguidade? Galera, a história antiga ela é formada por vários povos. Por mais que esses povos estejam a milênios de distância de nós, esses povos eles são muito importantes. Desculpa. Por que eles são importantes, professora? Porque de alguma forma eles deixaram contribuições para nós, contribuições para a nossa história hoje. Então, em pleno século XXI, ainda tem coisa que essa galera fez há milênios atrás que são importantes para nós. Então, os fenícios, eles vão ser importantes por serem grandes navegadores. Eles também vão ser importantes por ter uma economia, baseada no comércio. Eles precisavam de um desenvolvimento de estratégias de comunicação, já que eles falavam com várias pessoas, se comunicavam com várias pessoas, e também meios de controlar melhor como o comércio deles era feito. Então, por isso, eles criaram um sistema de controle, um sistema de organização chamado de alfabeto. Então, o alfabeto, a escrita fenícia, ela é super importante, porque ela influencia a escrita que nós usamos hoje, tá bom? Tendo dito isso, vamos dizer aí quais são as habilidades que destacaram os fenícios. A alternativa correta era a letra C. Eram excelentes artesãos e grandes navegadores. Mas, professora, você disse que eles faziam muito comércio. Cara, eles produziam, produziam muitos materiais, com madeira, com metal, e justamente os produtos que eles tanto compravam como também produziam, faziam, principalmente na produção, fazia com que eles fossem excelentes artesãos. E justamente por serem grandes artesãos e serem grandes comerciantes, eles praticavam as navegações. Como assim, professor? Explica melhor. Eles produzem muitos artefatos, eles também compram muitos artefatos e vendem esses artefatos. Para vender esses materiais, eles têm que fazer o quê? Navegar. Então, por isso, eles são grandes artesãos e navegadores. Beleza? Vamos para a próxima. Explique o que motivou a criação do alfabeto fenício. Eu já meio que dei essa respostinha, Quem quiser dar uma paradinha e tentar responder sozinho, não tem problema. Como eu disse a vocês, os fenícios vão criar o alfabeto para ter uma maior facilidade
para fazer o registro do comércio. Então, a alternativa correta será a letra B, necessidade de registrar suas atividades comerciais. Vamos lá para a quarta. Galera, a quarta questão quer saber o que eram as satrápias. Para você saber responder essa questão, você teria que saber que as satrápias era uma organização que fazia parte de um povo da antiguidade chamado de persas, beleza? Tendo dito isso, se eu for falar sobre as satrápias, eu vou dar a resposta correta logo de cara, né? Então, as satrápias, elas eram meios de organização administrativa. Diante disso, a alternativa correta é a letra A. Então, as satrápias eram regiões administrativas governadas por uns caras. Então, o cara, né, que recebia a função de cuidar de uma satrápia, ele recebia a denominação de sátrapas. Então, a satrápia era a região e quem comandava essa região eram os sátrapas. Onde é que acontecia isso, professora? Na sociedade persa. Então, eram os persas que faziam isso. Vamos lá para a quinta. Eita! Chegamos nas civilizações do Extremo Oriente. Aqui a gente falou das civilizações do Oriente Médio, certo? Sempre que a gente fala de antiguidade, a gente fala de povos do Oriente Médio e a gente fala de povos do Extremo Oriente. Quando eu estou falando de Extremo Oriente, né, eu estou falando de povos da Ásia e especificamente eu estou falando dos povos da China e da Índia, beleza? China e Índia, Extremo Oriente. Tudo isso, né? Estou falando aqui de continente asiático. Galera, que importante rio esteve ligado ao desenvolvimento da antiga civilização chinesa? Todos os povos da antiguidade, para se desenvolverem, eles tiveram que estar próximos a rios. Lembra que eu falei? Rios que são importantes para o desenvolvimento deles. Então, para ter Egito, teve que ter o quê? Rio Nilo. Para ter Mesopotâmia, teve que ter o quê? Teve que ter Rio Tigre e Eufrates. E no Extremo Oriente também não foi diferente, certo? Ah, professor, e os hebreus? Teve que ter Rio Jordão. Então, quando eles chegaram no Canaã, né? Quando eles chegaram em Canaã, eles se adaptaram ao Rio Jordão. E os chineses, qual foi o rio que deu a eles, né, a possibilidade do seu desenvolvimento? A alternativa correta da quinta é a letra D, é o Rio Amarelo. Professora, por que não são as demais? Gente, Rio Nilo é Egito, Rio Ganges, Índia, Tigre e Eufrates, Mesopotâmia. Então, o que sobra para nós é o Rio Amarelo, beleza? A quarta a gente já respondeu. Agora vamos para a sexta. A sexta questão, ela ainda está falando, né, sobre Oriente. Mas olha que interessante, ela está falando da ligação entre Oriente e Ocidente. Então, ela quer saber como é que essa galera se comunicava, como é que essa galera fazia comércio. Professor, eles faziam comércio? Faziam sim. Os povos do Ocidente, da Europa Ocidental, né, os povos, os países que estavam se formando na Europa, eles tinham muito interesse nos produtos, né, desenvolvidos pelos povos do Extremo Oriente, principalmente dos chineses. Então, eles se interessavam pela pólvora chinesa. Professora, a pólvora, quem criou foi os chineses? Sim. Eles se interessavam pela bússola, que era um instrumento super importante para a navegação marítima.
E eles tiraram isso, eles pegaram isso dos chineses, e eles também gostavam de produtos artesanais, como por exemplo os tecidos de seda. Então tudo isso fazia com que os povos da Europa viajassem longas distâncias para chegar ao Extremo Oriente, para chegar à China, pegar esses produtos e revendê-los novamente na Europa. Então eu estou na Europa, vou para a China, pego esses produtos, levo de novo e vendo na Europa. E aí esse comércio entre Ocidente e Oriente começou a se chamar, a dar um nome para essa rota comercial. E qual é o nome que eu dei a essa rota comercial? Qual é o nome que é dado a essa rota comercial? É o que ele quer saber na questão 6. Como ficou conhecida a principal rota de comércio entre Ocidente e Oriente na Antiguidade, professora? A alternativa correta é letra D, rota da seda. Aí você pode me perguntar, por que rota da seda? Porque a seda era um dos produtos que mais impulsionavam com que os europeus saíssem de onde eles estavam, lá no seu continente, para ir procurar esse tecido lá na China e revendê-lo. Mas, professora, por que eles faziam isso? Porque a seda ela era um produto artesanal de um alto valor comercial. Então, eu pegava, as pessoas pegavam a seda, o fio produzido pela larva da seda, e com isso faziam-se tecidos. E esses tecidos eram muito finos, esses tecidos, eu digo fino no sentido de chique, de importante. E esses tecidos eram revendidos na Europa para a elite europeia, para o povo comum não colava, não dava para comprar seda. Questão 7. A gente ainda está falando sobre Extremo Oriente, mas agora não é mais sobre China, e sim sobre a Índia. Quais as castas que formavam a sociedade indiana? Gente, os indianos, eles vão ter um desenvolvimento social baseado em castas. Como assim, professora? A sociedade indiana ela é dividida em grupos sociais. Os chamados povos arianos, eles chegam à Índia, e a partir do momento que eles chegam à Índia, há milênios atrás, eles vão impor um sistema de castas, ou seja, um sistema de divisão social. Se eu tenho uma divisão social, é lógico que eu tenho uma hierarquia. Se eu tenho uma hierarquia, significa que uns são mais importantes do que outros. Então, a sociedade a sociedade indiana, ela foi dividida nessas castas. Essas castas, elas têm uma explicação, pelo menos lá, religiosa. Como assim, professora? Se você nascesse numa casta social pobre, mais abaixo, você teria que aceitar todos os desafios relacionados a esse nascimento. Então, eu nasço numa classe social mais pobrezinha. Então, a ideia da religião é que, se você aguentasse todas as dificuldades relacionadas a essa casta social que você nasceu, você teria recompensas. Então, eles acreditavam numa vida após a morte, numa evolução. Eu nasci pobre, vou aguentar tudo que é determinado à minha casta, tudo que é determinado ao meu grupo social, e se eu fizer tudo direitinho, quando eu morrer e eu renascer, eu vou renascer numa casta social melhor. Então essa era a ideia que eles tinham. Professora, qual é a alternativa que traz essas castas sociais indianas? A alternativa correta é a letra A. Os brahmanes, os kshatriyas, os vaishyas, os sudras e os dalits. Quem está no topo dessas classes sociais
serão os brahmanes, né, que são os considerados sacerdotes, são os considerados mais ligados aos deuses indianos, porque, caso você não saiba, a Índia ela não é monoteísta, ela acredita em vários deuses. E abaixo dessas classes sociais, você tem os Dalits, também chamados de impuros. Então, essa galera, ela fica com os piores trabalhos dentro da sociedade indiana, né? Tipo, cuidar de fossas, né? Os piores trabalhos são destinados a eles. Hoje, na Índia, luta-se muito contra essa divisão social. Então, ela sobrevive em algumas regiões de maneira muito forte, mas em outras regiões ela já é um sistema meio que superado, né? As pessoas conseguiram superar essas divisões, mas existem regiões mais tradicionais onde isso daqui ainda sobrevive, beleza? Vamos para a questão 8. Deixa eu só ajeitar aqui. E chegamos nos egípcios. Galera, uma das sociedades da antiguidade mais importante é a sociedade egípcia. Professor, onde é que os egípcios se desenvolveram? Na África, galera, certo? Então, ó, nós estávamos no Extremo Oriente, na Ásia. Falamos, né, inicialmente sobre Oriente Médio. E do lado, no continente africano, nós temos o Egito. Galera, o Egito, ele faz parte do Crescente Fértil e para algumas pessoas ele faz até parte, né? O início ali daquela partezinha do Egito, na parte de cima da África, ainda é uma pontinha de Oriente Médio. Então, o Egito é um país, né? No caso aqui, a gente não está falando especificamente do Egito de hoje, mas do Egito da época da Antiguidade, que não era apenas um país, mas sim um império, né? Era um império egípcio. Então, os egípcios dominaram por muitos milênios a África, né? Eles dominaram essa África e essa dominação, esse desenvolvimento trouxe para nós, né, aprendizados na medicina. Os egípcios, eles eram excelentes médicos, né, principalmente porque eles desenvolviam a prática da mumificação. Os egípcios deixaram para nós a noção de vida após a morte, que era uma crença que fazia parte da religião egípcia. Mas, professor, os egípcios acreditavam em um único Deus? Não, eles também eram politeístas. Os únicos povos monoteístas da antiguidade eram os hebreus. E os egípcios também deixaram para nós contribuições arquitetônicas impressionantes, como, por exemplo, as pirâmides. Beleza? Tendo dito isso, vamos ver qual é a pergunta da 8ª. Qual o objetivo religioso dos egípcios em realizar as mumificações? Por que o Egito tem múmia, professora? A alternativa correta da 8ª é a letra C. Eliminar tudo que causasse a corrupção, né? O estrago do corpo, criando um corpo purificado para o caminho da eternidade. Lembra que eu falei que os egípcios acreditavam na vida após a morte? Então, eles acreditavam que, se o corpo fosse preservado de uma maneira correta, quando fosse mais à frente, né, quando fosse o momento de reencarnar, esse corpo, essa alma voltaria para esse corpo. E para encontrar esse corpo ainda preservado, a prática da mumificação acontecia. Professora, todos poderiam mumificar os seus corpos? Aí vai depender do poder aquisitivo, né? Vai depender da riqueza. Se você fosse muito pobre no Egito Antigo, provavelmente você não mumificaria, ou então seria uma mumificação sem, como é que eu posso dizer? Sem muitas regalias, né? Sem muitos recursos, né? Como, por exemplo,
óleos perfumados, né? Sem muita elegância, né? Sem muita chiqueza, né? Vamos dizer, bem simples. Como, por exemplo, um faraó poderia ter, né? Então, a mumificação de um faraó era uma mumificação perfeita no que se diz no processo de mumificação, porque ela recebia todas as técnicas necessárias. A mumificação de indivíduos socialmente, né, mais pobres, ela era realizada aí, né, com menos glamour, vamos dizer assim. Beleza? Vamos lá para a 9ª questão, a Núbia. Professora, eu nunca ouvi falar dos núbios. Gente, os núbios, né, se desenvolveram, a Núbia foi uma região que se desenvolveu também ligada ao rio Nilo, certo? O rio, né, que desenvolve o Egito Antigo é o rio Nilo. E a Núbia, ela vai se desenvolver mais abaixo, né, na região sul do rio. Então, mais acima do rio, né, nós tínhamos lá os egípcios dominando. Mais abaixo ao sul, nós tínhamos os núbios. Os núbios, né, obviamente que eles não tiveram um estudo, né, a galera desde o começo não estudou os núbios como estudou os egípcios, mas eles também eram povos que trouxeram um grande desenvolvimento e eles também absorveram muito da cultura egípcia. Os núbios, né, a região onde eles viviam, eles tinham uma pele mais escura, né? Eles tinham uma pele, a cor da pele dos núbios era bem mais escura se comparada com a dos egípcios. Então, eles tinham um tom de pele mais escurecido. Eu estou falando isso não por questão de raça, de inferioridade ou de superioridade, mas só para vocês saberem, até mesmo porque muitos faraós da Núbia eram chamados de faraós negros, né? Justamente por conta disso. Aí ele fala aqui, né, na 9ª questão, como os egípcios chamavam a região da Núbia na antiguidade. Então, os egípcios sabiam que os núbios existiam, tanto que, né, houve um momento da história egípcia em que eles foram conquistados até pelos próprios núbios. Diante disso, professora, como é que os egípcios chamavam a galera da Núbia? Diga aí que eu já estou morrendo de curiosidade. Eles chamavam essa região, né, de região de Cush. Então, região de Cush era como os egípcios chamavam os reinos desenvolvidos na Núbia. Beleza? Um ponto importante, galera, que eu quero ressaltar sobre os reinos que surgiram na Núbia é que durante um certo tempo da história deles, eles tiveram reinos matrilineares, né, matriarcais. Então, nós tínhamos mulheres liderando a política, a religião, liderando esses reinos. Isso aconteceu no Egito também, professora? Também aconteceu. Nós tivemos mulheres faraós também no Egito Antigo. Então, por mais que fosse difícil para essas mulheres, né, chegar ao poder e se manter no poder, houve sim, tanto no Egito como na Núbia, essas mulheres rainhas, essas mulheres faraós. Beleza? E para fechar, galera, a questão 10. Que período da história do povo núbio em que eles se desenvolveram uma cultura forte e independente dos egípcios? Aí ficou tudo juntinho, né? Independente dos, mas é separado. Como eu disse a vocês, os núbios, enquanto eles, né, ficavam ali absorvendo a cultura egípcia, nós dizemos que é o período do reino Cush. Quando os núbios se tornam mais independentes da cultura egípcia e criam, né, a sua própria cultura, não criam, né, mas fortalecem a sua própria cultura, né, que vai ser um momento em que eles vão se afastar dos egípcios e criar uma cultura mais identificada, né, com eles, sem pegar tanto, né,
sem pegar tanto influência dos egípcios, nós dizemos que esse período foi o período meroíta. Então, a alternativa correta da 10 é a letra B, meroíta. Beleza, galera? Espero que tenha sido útil para vocês, certo? É sempre bom a gente corrigir as provinhas, certo? É sempre bom a gente tirar as dúvidas. Quem assiste o vídeo aprende mais, certo? Quem assiste o vídeo, né, vai entender melhor o que acertou, vai entender melhor o que errou, para que na próxima, né, vez tenha aí mais domínio. Galera, só posso, né, mandar beijo para vocês. Pedir que vocês se dediquem ainda mais e os alunos que vão ficar de recuperação paralela, mais uma vez, até quinta-feira, para poder entregar o seu conteúdo. Beleza? Beijo, tchau e até a nossa próxima aula.